Hoje nós vamos falar sobre um novo sinal na íris. Seria possível surgir um novo sinal na íris? Será que é possível surgir ainda em pleno ano de 2020 um sinal novo na íris? É o que nós vamos ver hoje. Mas o que eu ia falar, eu acabei entrando numa outra coisa ali, o que eu ia falar é o seguinte, certa vez estava conversando com um amigo meu, e não sei em que momento da conversa nós compartilhamos algumas fotos de íris. Nós estávamos falando sobre a qualidade dos aparelhos, a qualidade de que ficava a fotografia com os aparelhos, etc. E ele mandou ali umas 20 fotos de íris, né? Da qualidade do aparelho dele. Daí eu falei, nossa, tudo olho claro? Você só atende pessoas de olho claro? Ele mora lá no Rio Grande do Sul, né? Perguntei para ele, aí no Sul você só atende o pessoal de olho claro? Eu sei que no Sul nós temos, até porque eu sou gaúcho, né? Nós temos muitas pessoas com olhos claros, os alemães, os italianos, as pessoas de origem europeia, mas é que eu fiquei assustado porque não veio nenhuma íris marrom, certo? Ele mostrou somente íris clara para mim, ele mandou 20 fotos lá, acho que todas elas de íris clara. Então existe sim uma maior quantidade de íris clara lá no Rio Grande do Sul, ou cidades e estados que tem aí teve uma grande colonização, teve aí uma grande imigração, né, de pessoas europeias, de origem europeia. E aqui no estado de São Paulo, eu vejo bastante misto, certo? Mas ainda a maior quantidade eu vejo de íris escura do que de íris clara. A gente sabe que o estado de São Paulo, ele é um estado bastante misto. O meu consultório sede fica em Sorocaba. Eu atendo também em outras cidades, né, como Indaiatuba, Salto, Itu, já atendi em Registro, Campinas, Itapetininga, enfim, já atendi em vários lugares e atendo também através do atendimento online pessoas até de fora do país. Eu já atendi dos Estados Unidos, pessoas que voltaram de fora, pessoas que ainda estão lá fora, pessoas de outro estado, pelo online a gente atende. Mas falando dos meus atendimentos mais a nível de São Paulo, eles são bastante diversificados, mas sempre com um lado mais para a íris hematogênica, para o olho marrom. E na Índia, olha só que interessante esse dado. Na Índia, cerca de 97 ou 99% das íris na Índia são íris hematogênica pura. Que existe aquela íris que não é hematogênica pura. Então são íris marrom por completo. Então esse é um dado, um estudo que foi feito, aonde na Índia você vai ter todos com uma íris hematogênica pura, um olho hematogênico puro, certo? Eu atendo muitos mistos, alguns são íris hematogênica e outros são as outras, né, mas alguns não chegam a ser um hematogênico 100% puro, falando dentro dos hematogênicos. E um grande mestre, Dr. John Andrews, em das suas formações que ele veio no Brasil, né, que ele vem quase que todo ano, nos últimos 10 anos ele teve vindo, ele falou que no Brasil, de todos esses 10 anos, e até antes desses 10 anos ele já tinha vindo, e daí cada vez que vem no Brasil ele tem acesso a 50, 100 fotos de íris, às vezes mais do que isso. Outros profissionais daqui do Brasil enviam fotos para ele lá na Inglaterra, e ele disse que a íris do Brasil, as fotos de íris do Brasil, os olhos dos brasileiros, é onde ele viu a maior diversidade de cores e sinais que ele já viu em todo o mundo. E olha que ele já viajou aí por diversos países de todo o mundo. Então o Brasil, ele tem essa coisa, né? Ele é um país com tamanho continental, né? A gente pode dizer que poderia ser até um continente em vez de um país. É muito grande, tem diversos estados, tem muitas culturas, e além das culturas tem essa miscigenação de etnias, de raças, e com isso a íris também, ela é uma íris muito diversificada e com muitos sinais. E outra coisa interessante que eu quero falar hoje sobre este novo sinal na íris, para alguns pode ser novo, para outros podem não ser novo, é a questão de que a raça humana está em evolução, certo?
Então, por que que não surgiriam novos sinais na íris? E por que que, às vezes, um sinal, uma coloração, um padrão num local não seria diferente de outro? Sim, é possível, porque a raça humana está em evolução. Não, eu não acredito na teoria da evolução, e eu não acho que o ser humano ele vai evoluir até se tornar não sei o que, ou alguma outra coisa assim, mas diante das mudanças tecnológicas, do estilo de vida, a gente vê isso é um fato, certo? A gente vê, às vezes até em grande parte, só mudanças negativas, uma degeneração negativa, uma degeneração, né, uma decadência, algo negativo, uma perda na raça humana. A gente vê isso na saúde imunológica das pessoas, a gente vê isso na saúde emocional das pessoas, nós vemos isso até mesmo na questão da procriação, certo? Hoje nós temos um grande número de mães que não conseguem engravidar, que perdem bebês, que vão conseguir engravidar lá na terceira, quarta tentativa de gravidez, que firma a gravidez. Por quê? Porque a raça humana ela está decaindo em saúde, ela está se degenerando, houve uma grande perda, tanto pela idade, né? Que nos tempos bíblicos viviam-se aí quase 1000 anos, isso foi diminuindo, e hoje os jovens não têm uma saúde que os avós tinham. E isso a gente sabe. E não é só nesta parte de degenerar-se, como nas novas doenças, nos novos problemas genéticos, nos novos desequilíbrios, nas novas coisas que surgem, certo? O corpo que se adapta lá no frio, numa determinada região num frio muito intenso, no corpo que se adapta numa região onde o calor é muito intenso, a pele se adaptando a isso, enfim. E a íris também, ela registra essas informações novas, que não é que antes as pessoas elas não tinham observado, não, é que realmente não existia. E agora tem essas novas informações sendo registradas na íris. Então, além da diversidade de miscigenação, de etnias, nós temos novos sinais, novas coisas se formando na íris. Claro, para alguns profissionais iridologistas, às vezes eles dão uma fantasiada, uma sonhada, às vezes aquele que está iniciando, principalmente, ele se atrapalha em algumas coisas, né? Eu sempre gosto de uma experiência que o meu pai conta em uma das suas aulas, que tinha uma aluna que ela mandou uma foto para ele por e-mail e perguntava para ele, professor, eu quero saber o que sinal é esse daí que tem na íris desse... Ela mandou um e-mail, mas não mandou a foto. Ela mandou um e-mail dizendo que queria saber que sinal era esse, qual o significado de um sinal que era um cachorro sentado. Aí, nossa, um cachorro sentado? E daí o professor perguntou de novo, mas me explica um pouquinho melhor sobre esse sinal, para mim entender, né? Porque às vezes na hora da foto pode criar uma sombra, pode criar um reflexo, pode criar alguma coisa e a pessoa interpretar aquilo ali de maneira errada. E daí ela perguntou de novo pro professor, não, professor, o senhor não está entendendo. É literalmente um cachorro sentado, esse é o sinal. E daí o professor, depois de alguns e-mails respondendo e ela insistindo naquilo que era um sinal, e ela queria saber o significado daquele sinal e não enviava as fotos, aí ele finalmente perdeu a paciência e falou, olha, então me fala qual que é a raça desse cachorro, por causa que ele já estava perdendo a paciência. Então às vezes a pessoa ela cria, né, ali, ela enxerga alguma coisa que não existe, mas não é disso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de sinais que existem. Nós temos aí, às vezes o iridologista inexperiente, nós já mostramos aqui em algumas lives anteriores, né, toda semana a gente está trazendo live, ele chega na íris e ele vê lá um ponto muito escuro na íris, certo? E daí ele fala, nossa, o que é isso? Houve casos já até de iridologistas que já atuavam, que já trabalhavam, mas que não eram aqueles profissionais com devido estudo, preparo, etc. Sabe? Aquele que como é que a gente vai dizer assim? Que quer se meter nas áreas que ele não estudou por completo, não se formou. É aquele que às vezes não fez nem o técnico, às vezes não fez nenhuma graduação, mas está mexendo em computador, tá atuando numa área que ele não é completamente formado para aquilo ali, ele não tem o devido estudo para aquilo ali. E daí ele olhou o sinal no olho da pessoa e falou, nossa, eu não vou nem querer avaliar essa pessoa, porque, olha, esse troço aí é muito feio, o negócio que eu tô vendo, olha, não dá, é um quadro muito sério, é uma coisa, olha, é terrível, é terrível.
E o sinal nada mais era do que uma íris queimada por cirurgias. Antigamente acontecia muito isso, né? Na hora de fazer uma cirurgia de catarata, alguma cirurgia na visão, o laser ele não pegar só na área de pupila, que é a área da visão, e ele pegar na área da íris e queimar um pedaço da íris. Aí fica aquela escuridão, fica aquela falta de íris ali, certo? Como passasse uma borracha literalmente e deixasse um vácuo preto. E daí o iridologista mal preparado, ele tava dizendo, nossa, olha isso. E as pessoas, às vezes, elas também... um sinal que surge na íris assusta a pessoa, sabe? E às vezes a pessoa também ela acha que surgiu aquele sinal na íris dela ou na íris de uma pessoa naquela hora ali, que foi o caso dessa semana, que uma pessoa mandou mensagem para mim, falou que foi um amigo que compartilhou o meu contato particular, não o contato de trabalho, e que ela queria saber sobre aquele sinal que estava na íris dela, e ela mandou uma foto, até nota 7, nota 8 a foto que ela fez, até não foi uma foto muito ruim, mas tinha bastante reflexo na foto, e um pouco fora de eixo a foto, né? Eu teria que ajustar ela no computador um pouquinho melhor. E eu tava dirigindo no trânsito, não cheguei nem a abrir o computador nem nada. E ele falou: olha, eu queria saber que sinal é esse aí às 9 horas. Aí eu falei: nossa, é uma pessoa que entende um pouquinho, porque ela tá me margeando, me falando de horas na íris, né? E uma das coisas que nós olhamos é as horas, né? Nós já falamos isso quando nós mostramos aqui o mapa, as maneiras de avaliar as zonas, etc. E daí eu falei, olha, só que você está enganado, esse aí é um olho esquerdo e esse sinal não está às 9, esse sinal está às 3 e pouquinho, ele está passando um pouco das 3, e às 9 ele seria do outro lado, expliquei para ele. Para você que está me olhando aqui, talvez seja o contrário, tá? Ele estava aqui ó, no olho esquerdo às 3 horas e não às 9 horas, que seria na região nasal, ok? E daí eu expliquei para ele, não, ele está em outro lugar. Como você é homem, até não é uma área que me preocupa muito, mas eu teria que fazer um exame mais detalhado. Eu estou no trânsito, não consigo abrir a foto, dar zoom e etc. Às vezes sim, pode ter importância significativa, mas precisa da devida iluminação. Eu vou te enviar um vídeo para você iluminar certo, para a gente ver a profundeza desse sinal, entender a realidade desse sinal. Não às vezes é um sinal e, nossa, é um câncer, é algo terminal, é um problema gravíssimo. E por que eu estou falando desse caso dele? Porque ele falou que surgiu esse sinal na íris. E esse sinal que se tratava na íris dele era uma psora. Se de fato for uma psora, porque eu não tive uma foto de boa qualidade. Às vezes pode ser até uma coisa externa que foi ali e cravou. Nós já vimos casos de a pessoa trabalhar com solda, trabalhar com aço, trabalhar com alguma coisa e espetar alguma coisa ali e ficar aqui no cristalino. Às vezes não chega a pegar mesmo na íris, certo?